E olha, começa hoje aqui em Manaus um mutirão carcerário. Cerca de 56 defensores de outros estados devem participar da força-tarefa de revisão dos processos. E para dar mais detalhes sobre essa ação, eu converso agora ao vivo com Danilo Alves. Olá, Danilo, bom dia. A partir de que horas começam essas atividades? Quantos processos devem ser avaliados, revisados aí nesse mutirão? Olá, Adriane, muito bom dia a todos, bom dia a você que nos assiste pelo Manhã no Ar. Então, tudo começa já às 9 horas da manhã aqui no Centro de Convenções Vasco Vasquez. E olha só, são mais de 5.600 detentos e 10 mil processos que serão analisados pela Defensoria nesses 12 dias dessa força-tarefa. Quem vai explicar melhor um pouquinho sobre esses dias de trabalho, que vai ser bastante trabalho. Muito bom dia, é o Defensor Público-Geral, Rafael Barbosa. Doutor, então explica pra gente como é que foi, desde o acordo de cooperação técnica que foi feito com todos os órgãos, até chegar a hoje, como é que vai ser esse trabalho? Bom dia, Danilo, bom dia, telespectadores. Logo depois do incidente que aconteceu aqui no nosso presídio, o Ministério da Justiça esteve aqui em Manaus e visitou a Defensoria. E numa dessas conversas, a Defensoria do Estado do Amazonas sugeriu que fosse realizado aqui no nosso estado essa força-tarefa, que na verdade é um grande acordo entre o Ministério da Justiça, o Poder Judiciário, o Ministério Público e as defensorias de todo o Brasil, de analisar, um empenho muito grande para analisar esses processos dos presos que estão hoje aqui na nossa capital do estado. Agora são 56 defensores públicos. Desses 56, 20 são daqui do Amazonas e o restante é do resto do Brasil, é isso? Não. São 56 de fora. Além desses 56, nós temos 20 do estado do Amazonas. Então, ao todo, a nossa ação vai congregar a atuação praticamente 24 horas desses 76 defensores públicos de todo o Brasil. Serão 12 dias, serão aí cerca de 10 mil processos. A gente sabe, Adriane, que um detento não tem só um processo, às vezes eles têm mais processos. Então, são 5.600 detentos, tanto provisórios quanto já condenados, de 9 unidades prisionais aqui de Manaus. Agora, tanto homem quanto mulheres? Sim, a nossa ideia é atuar em todas as unidades prisionais da capital do estado. A Defensoria do Amazonas, com esses 20 representantes, já começou esse trabalho antes mesmo dessa ação que congrega todo mundo. Nós já começamos, analisamos mais ou menos 1.000 situações dos presos que estão no IPAT, e desses 1.000 a Defensoria só pediu a liberdade de 100. Isso mostra que é uma análise criteriosa, que a Defensoria não está preocupada em simplesmente soltar a pessoa, mas analisar realmente a fundo a situação individual de cada detento, e só naqueles casos onde nós percebermos que a soltura desse detento não vai colocar risco para a sociedade, é que a Defensoria vai agir, e dentro da legalidade sempre. Esses 5.600 presos representam quanto da parcela da massa carcerária hoje, desses 10 mil processos? Já é uma amortização para desafogar essa morosidade, esses processos que já estão correndo? Os números que nós temos é que esse número de 5.600, ele é quase 70% dos presos do nosso estado. Nós temos ainda presos no interior, mas a grande maioria está aqui na capital. Como eu falei, a ideia não é simplesmente soltar os presos e tudo mais, mas analisar e procurar, em cada caso concreto, identificar se há realmente alguma razão que possibilite a liberação desses presos. Se houver, ou porque o crime não tem grave ameaça, ou porque o crime não tem violência, ou porque não faz parte daqueles crimes que são hoje colocam em risco a sociedade, e também se há excesso de prazo, se tem alguém que está na penitenciária mais tempo do que a lei determina, aí a Defensoria vai agir. E o importante mesmo isso é que, claro, não é o nosso objetivo simplesmente soltar, mas se pontualmente, se nós identificarmos que aquela pessoa não deveria estar na cadeia, nós vamos efetivamente pedir a soltura. Agora, a gente sabe que a Defensoria vai fazer uma análise bem criteriosa nos processos, a gente sabe que são vários processos, são crimes bastante diferentes. Agora, quando terminar tudo isso, depois desses 12 dias de força-tarefa, com esses defensores que vêm aí de outros estados como o Distrito Federal, Bahia, a gente quer saber o que vai acontecer. De onde esses processos vão, o que vai acontecer a partir daí?
Bem, a ideia dessa ação é que ela se resuma nesses 12 dias. Como assim? O defensor público do outro estado, por exemplo, vamos pegar o Rio de Janeiro, que é um estado que enviou mais ou menos 3 ou 4 defensores. Esses defensores eles vão trabalhar junto com o defensor local. Esse é o defensor tutor. E o defensor local, então, vai realizar o pedido nesses 12 dias. Então, não vai ficar trabalho acumulado. Então, os atendimentos, as análises que nós fizermos aqui durante esses 12 dias, já vamos fazer o encaminhamento devido. E a ideia no final dessa jornada, praticamente lá para o dia 14, 15, é todos os defensores visitarem os detentos e comunicarem a situação dos seus processos. Isso, de certa forma, alivia a situação dentro da cadeia, porque o preso tem consciência e noção de como é que está o seu processo, que ele está andando, que ele não está parado. E agora, esses 5.600 presos, a maioria, assim, na maioria, né? Eu quero saber de qual unidade prisional que está sendo bastante vista. Beto Compage, Davi da Pessoa, ou todos têm o mesmo critério? Não, nós vamos analisar todos. A ideia foi começar pelos provisórios, então nós começamos pelo IPAT, que é uma unidade prisional que congrega também presos provisórios, mas os defensores de outros estados, eles vão ficar praticamente 80% nos presos definitivos. Então, aí é a análise do Compage, que foi o lugar onde aconteceu o episódio. Você acredita que essa questão das análises, a gente sabe, vai falar mais uma vez aqui sobre essa análise criteriosa, mas o senhor acredita que vai desafogar essa questão da superlotação? Porque a gente sabe que não é só a questão de soltar presos, né? E até mesmo existem realmente alguns detentos que, verificando a situação, realmente não merecem estar lá ou não devem estar lá por conta do prazo, enfim. O que acontece é o seguinte, dessa questão que vocês vão fazer agora, o principal objetivo, já contém, né, esse mutirão carcerário no plano de segurança feito pelo Ministério da Justiça, o objetivo principal, vocês acreditam que vai melhorar essa questão da superlotação? Boa pergunta, Danilo. A nossa ideia, é claro, não é que em 12 dias a gente consiga aliviar a situação dos presídios. Nós temos aí presídio que tem o triplo de capacidade hoje com detentos. Então, é óbvio que em 12 dias nós não vamos soltar 2 vezes o que tem no presídio. O que essa ação da Defensoria vai fazer é porque ela está atrelada à elaboração de um diagnóstico. Esse diagnóstico ele vai fazer algumas sugestões para o poder público no sentido ou de construção de novos presídios ou de uma maior triagem dos presos, para não deixar presos que acabaram de cometer o seu primeiro delito junto com presos que já são reincidentes. E também a implementação efetiva de algumas políticas alternativas à prisão. Então, crimes que não têm grave ameaça, sem violência, talvez a prisão não seja o caminho. Isso está mais do que evidente. Então, o que a Defensoria vai fazer é apresentar essas sugestões para o poder público, no caso aqui para o Executivo, mas como essa ação não se limita ao Amazonas, nós teremos ações em outros estados, para que o poder público, então, diante dessas informações que foram passadas pela Defensoria, possa então adotar políticas públicas para evitar que novos episódios como esse que ocorreu aqui em Manaus ocorram novamente. Muito obrigado, defensor. Conversei com o defensor-geral Rafael Barbosa. Olha só, essa questão do sistema carcerário, a gente já sabe que é um problema que já decorre há vários anos. E é justamente isso, é um ponto principal, é um ponto que a Defensoria está realizando para poder desafogar, né, essa questão dos processos, principalmente dos processos desses presos, que, como ele falou, estão aí há muito tempo na prisão sem realmente ter essa questão de processos revistos. E é uma opção, sim, para poder melhorar o nosso sistema carcerário, né, Adriane?